Fala, rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana aí. Uma semana assim, sem jogo, mas com muito assunto para falar, porque mais uma vez a gente vem de uma atuação patética dentro de casa. Pela primeira vez aí, desde que a gente começou a jogar na Arena, o Corinthians atinge a marca de 5 derrotas no Campeonato Brasileiro pela primeira vez, então é mais uma façanha que esse elenco conseguiu aí. E também vamos falar ou passar pelo menos aí por tudo que está acontecendo, por questões de SAF, Safiel, todo o debate que está rolando em cima, compliance do Corinthians levantando ali uma bandeirinha vermelha para tentar entender algumas coisas a mais. Parece que o nosso compliance finalmente está trabalhando agora, né? Mas antes da gente falar tudo isso, tô com o Vlad, tô com o Lucão, como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo bem? Fala Fê, fala Vlad. Hoje time completo aqui pra gente trocar ideia. É isso que você falou, irmão. Mesmo sem jogo, aquela frase nunca esteve tão presente pra gente que de tédio o corintiano não morre. Sempre tem assunto, sempre tem muito assunto para falar de Coringão e sempre é muito bom falar de Coringão. Vamos para mais uma resenha. É isso, meus amigos. Obrigado aí por mais uma resenha. Quem tá conosco também aí, mano, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por tudo. Vamos falar de Corinthians. E é isso aí, mano. Prazer estar aqui de novo. Vamos falar do Coringão. É isso, é isso. Vamos lá então. Então, para a gente começar, vamos falar primeiro de campo e bola, né? No último domingo, o Corinthians conseguiu perder para o Ceará em casa. Como eu acabei falando no pós-jogo ali, o Corinthians, na minha opinião, teve duas partes, dois momentos no jogo, que foi até o gol anulado do Gustavo Henrique, e depois do gol anulado do Gustavo Henrique, a partir dali só andou para trás. Um time que teve muita posse de bola, mas não teve criatividade nenhuma. É, a gente ainda teve a suspensão do Garro no último minuto do jogo ali, tomou o terceiro amarelo, está fora contra o São Paulo. Então a gente já vinha discutindo isso nas últimas semanas e falando de atitudes burras de jogadores, a gente já vinha falando da questão de escolher jogo, a gente já vinha falando de desempenhos ruins, que por certos momentos no Campeonato Brasileiro é melhor você pensar no resultado do que no desempenho, mas tem certos jogos, certos adversários jogando em casa que você precisa ou você exige que o time demonstre alguma coisa a mais e não sai nada, né? Parece que do Corinthians, quanto mais você espreme, nada sai desses caras, como eu falei no comecinho aqui, parece que pela primeira vez, desde que o Corinthians começou a jogar na Neoquímica Arena, ele perdeu 5 vezes no Campeonato Brasileiro jogando em casa. Então é isso, acho que jogo após jogo eles vão atingindo marcas negativas, uma partida tirar todo mundo do sério, principalmente o trio, né? Acho que a gente pode falar bastante das trapalhadas do André Ramalho, que tá nítido, que não dá para entender porque o Dorival, como eu falei, o Tchoca ele foi até matéria do Globo Esporte semana passada, né? Pela idade, que ganhou espaço e tudo mais. O Corinthians jogou contra o Grêmio em casa, com o Bragantino fora, que nem viagem direito porque é Bragança aqui do lado, e jogou contra o Ceará em casa. Ou seja, o Corinthians não viajou direito. O Tchoca, com 23 anos, sei lá, deve ter por aí de idade, não consegue jogar 3 jogos para descansar 10 dias depois. Aí o Ramalho entra, atrapalha a falta do Memphis, perde um gol sozinho no segundo tempo, era só cabecear para o chão, cabecear para a lua, dá uns passes nada a ver. Então tem um conjunto de coisa ali que você vê que se quanto mais espreme, não vai sair nada, né? E aí isso vale mesmo para a comissão técnica, ou seja, a gente tem uma folha, a terceira maior folha do país com um elenco que custa muito não nos entrega alguma coisa, né? A gente não pode viver de 9 jogos do ano passado e de um Campeonato Paulista que, apesar da gente ter sido muito feliz, foi aquilo e ponto, né? Se a gente for olhar em desempenho no ano, é isso. A pré-Libertadores foi vergonha, a Sul-Americana foi vergonhosa, mas muito vergonhosa, a ponto de ser constrangedora, né? Então, se a gente for olhar mesmo o que a gente teve de alegria nesse ano, foram muito mais pequenos momentos do que realmente a gente gostaria, né? Então, quero ouvir de vocês aí o que acharam do jogo, o que vem achando do desempenho, e ó, eu vou ser sincero com vocês. Falta um pouquinho menos de um mês aí para o primeiro jogo do Mineirão, e eu vou ser sincero, estou extremamente preocupado, tá? Extremamente preocupado. A gente poderia estar nessa data FIFA agora aí, já com os 45 pontos feitos, pelo menos, né? 45, 46 que fosse. A gente vai voltar agora na próxima semana já com um clássico, onde nos últimos clássicos, mesmo jogando em casa,
O São Paulo demonstra ter muito mais vontade que o Corinthians de jogar um jogo desse, então não dá para saber como a gente vai se portar, ainda mais sem ali o nosso meio articulador, que é o Garro, que foi burro pra cacete no último jogo. Eu não vou esperar nada do nosso camisa 10, porque desse cara eu não espero nada. Do nosso camisa 9 também não espero nada também. E como eu falei, vou ficar pessimista e qualquer notícia, qualquer surpresa vai ser uma notícia boa. E é isso. Mas confesso para vocês que eu não consigo mais enxergar desse elenco, dessa comissão técnica, alguma coisa mais esse ano, não, viu? Fê, é isso. A gente assistiu o jogo no domingo juntos. Foi nítida não só a nossa indignação com o futebol apresentado, mas, porra, da arena inteira. Foi a primeira vez que eu vi a Arena, até agora eu não entendi se foi uma vaia para substituição ou pela substituição, mas que seja um esboço de vaia para Memphis, que é um cara que, porra, a Fiel idolatra, para mim, sem motivo algum, mas, enfim, tem, tem um idolatrismo muito grande em cima dele. Então, eu acho que são sinais de que não é só a gente que é assíduo ali de acompanhar o Coringão que está começando a ficar esgotado com o que o time apresenta. É um comportamento da torcida como um todo, né? Tá todo mundo de saco cheio desses caras, essa que é a real. E é foda, porque a gente pega momentos como o próprio jogo de domingo, em que a gente espera algo positivo do Coringão, a gente espera que vai ser aquela virada de chave ou que vai ser um jogo que vai tranquilizar a gente em relação a pontos na tabela ou em relação ao futebol apresentado, porque, porra, a gente vai entrar numa data FIFA agora. A gente tinha a possibilidade de ganhar do Ceará para se manter na frente deles e brigando ali em cima por uma possível pré-Libertadores, alcançar os 45 pontos e ir tranquilo para a data FIFA. Mas parece que todos os momentos que o time tem essa chance de tranquilizar a torcida, não faz, tá ligado? Deixa de novo a torcida apreensiva, deixa de novo a torcida puta. Então a gente tá num eterno carrossel de enxergar um pingo de esperança no time e de voltar a ficar puto com tudo que acontece ali dentro. Parece que cada semana é um sentimento diferente. Que semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ficar feliz com uma vitória, mas que na semana seguinte a gente já vai ficar puto com uma presepada do Coringão de novo, sabe? E essa instabilidade de futebol irrita, cara. Irrita e deixa a gente apreensivo, porque a gente sabe que a gente não pode esperar muito do Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro já foi. E ser mega sincero, para entrar de novo numa pré-Libertadores, eu acho que eu prefiro nem entrar. Mas deixa a gente apreensivo porque, porra, a gente tá brigando por um outro título também. E se a gente vê um futebol pífio que está sendo apresentado no brasileiro, é difícil a gente esperar algo diferente na Copa do Brasil. Só que a gente quer esperar algo diferente. A gente se prende em algumas coisas, se prende em alguns discursos que a gente sempre tem aqui, inclusive, de que, porra, esses caras escolhem jogo, então espero que aquele jogo eles escolham jogar. Ou que parece que o time só dá importância para jogo de Copa, porque o jogo da Copa do Brasil sempre é extremamente diferente do futebol apresentado no brasileiro. Mas são conjecturas ali, são suposições que a gente está se prendendo que a gente não sabe se vai acontecer. É diferente quando você pega um time estruturado, que você sabe que ele pode fazer um jogo ruim ali, que isso porra, é inerente ao futebol, mas que o time é bom, que o time provavelmente no jogo seguinte vai apresentar algo diferente. A gente nunca sabe o que esperar do Corinthians no jogo seguinte. E isso causa uma apreensão na gente e deixa a gente puto. Enfim, do jogo de domingo, eu acho que não tem nem o que passar muito sobre isso, porque foi um jogo ridículo do Corinthians, foi um jogo ridículo do Garro, foi um jogo ridículo do Yuri, foi um jogo ridículo do Memphis. A gente falar do André Ramalho, beleza, pô, jogou mal também, mas a gente não espera que o André Ramalho coma a bola. Desses outros três, a gente espera. Então é por isso que a indignação acaba ficando um pouquinho mais acalorada em cima deles. Mas enfim, é isso. Tem uma certa apreensão sim pelo jogo contra o São Paulo. A gente sabe que não apresenta um bom futebol contra eles já tem um bom tempo, e a gente sabe também que parece que sempre que o Corinthians volta de uma data FIFA, tem uma regressão ali no futebol apresentado. Não sei nem se dá para regredir mais do que a gente apresentou no domingo, mas parece que a gente sempre piora. Então,
Mais uma vez, eu não sei o que esperar do próximo jogo do Coringão. Espero ser surpreendido, de verdade. 100% com vocês também. Quanto ao jogo de domingo, voltou na mesma do Lucão, acho que não vou nem passar muito por ali. O Fê passou bem no pós-jogo, também já deu uma introdução aqui no começo. Patético, lamentável, mas uma derrota em casa para o Ceará, com todo respeito ao Ceará, mas não é para ser assim. Quanto ao que o Lucão falou que ficou na dúvida sobre a vaia na substituição, eu acho que foi para o Memphis, o que, obviamente, a torcida do Corinthians não tem que vaiar durante o jogo, o time, mas eu gostei, tá? Eu gostei. A vaia foi para ele, porque minutos antes ele tinha errado um passe, assim, não tem adjetivo para falar daquele passe, que ele meio que vira o rosto e dá no canto e erra, dá no pé do lateral do Ceará, assim, lamentável. O Memphis, Yuri Alberto, aí já juntando com o que o Fê falou, também não, infelizmente não espero nada desses caras aí, mano. Se vier alguma coisa é lucro, não espero de Yuri Alberto, não espero. Eu tô indo por uma outra vertente, eu tô pegando mais no pé dos caras aqui, né? Porque é uma coisa que a gente sempre bate, de tipo, mano, tem que pegar no pé desses caras sim. Beleza que a gente tem problema administrativo, tem problema disso, daquilo, mas tem que pegar no pé desses caras sim, porque eles são os responsáveis, sim. Rodrigo Garro, eu não sei se foi o Fê ou o Lucão que falou que ele foi burro, eu acho que ele foi inteligente, mano. Porque eu imagino que ele fez de propósito. Então ele foi inteligente, né, mano? Ele vai conseguir aí esse diazinho de folga. Eu gosto muito do Garro, tá? Mas o que não quer dizer que eu vou passar pano para ninguém que prejudique o Corinthians. Pode ser a gente sempre fala, do Basílio. Se ele fizer alguma coisa que prejudique o Corinthians, eu vou ficar puto com o Basílio, né? Mesmo que fora do campo. Imagina dentro do campo. O Rodrigo Garro, assim, desculpa. Só pode ser proposital, porque 51 minutos do segundo tempo vai tomar no cu, caralho. O nosso melhor jogador, mano. Pelo amor de Deus, mano. Mas ficou nervoso. Foda-se. 51, mano. Aí você fica fora de um jogo importante como esse. Lamentável a derrota. Não sei o que esperar também, assim como ninguém sabe. Acho que não tem um corintiano que saiba o que esperar na Copa do Brasil. Infelizmente, a gente não sabe. Pode chegar no Mineirão, lá no jogo de ida, e a gente ficar surpreso num nível de falar, caralho, eu já até citei aqui na última resenha, igual quando a gente jogou contra o Flamengo, mesmo sendo em casa, mano. Eu lembro o Fê sempre batia nessa tecla, até para tranquilizar um pouco a gente, falava, mano, rapaziada, mesmo o Flamengo, projetando, né? Mesmo sendo o Flamengo em casa, uma derrota é normal. A gente esperava aquilo. A gente ficou surpreso com a postura do time no primeiro tempo, que se a gente tivesse um centroavante nível Corinthians, a gente teria vencido aquele jogo, muito provavelmente, mas a gente não tem, né? Eu espero que a surpresa seja igual daquele jogo, mas assim, o normal é a gente esperar uma postura e falar assim, meu Deus do céu, acaba para voltar vivo, né? Então não sei, pode ser que seja o time que foi contra o Flamengo, pode ser que seja um time que é normalmente contra o Bragantino, que é contra o Ceará, que é contra o Sport, que é contra o Juventude, né? Seria muito lamentável por ser uma semifinal de Copa do Brasil, mas eu não sei o que esperar. Quanto ao Majestoso também, que é o próximo jogo nosso depois da data FIFA. Primeiro, que pena que é depois de uma data FIFA. É que também é até foda isso, né? Porque se não tem tempo para treinar, a gente lamenta porque não tem tempo para treinar. Mas aí, como tem a data FIFA, a gente lamenta porque nunca volta melhor de uma data FIFA. Mas, mano, eu não sei o que esperar também. Espero, juro por Deus, mano, juro por Deus, até mais do que na Copa do Brasil, mano. Espero que esses caras entendam a importância de um clássico pra gente. Ainda mais agora, com todo o contexto do clube. Porra, clássico é um campeonato, caralho. Não dá pra ficar perdendo pra esses caras em casa, não. Já perdemos um jogo, já foi muito. Em 11 anos, perder um jogo pra esses caras na nossa casa. Então, assim, o vitória ou derrota, beleza, é do jogo. Mas assim, a postura precisa entender que é um clássico, que é dentro da nossa casa, que a gente tem que ter uma postura decente. Eu nem lembro o último jogo contra o São Paulo, que eles têm uma postura decente. E olha que triste de novo. 2 meses atrás, a gente numa resenha, a gente falou, porra, tomara que lá pro jogo com o São Paulo a gente chegue tranquilo, né, mano? Tomara que a gente chegue, pô, que possa jogar, ou a gente falou no off, não lembro, mas tomara que a gente possa, pô, finalmente jogar tranquilo com esses caras, ganhar deles, e não tá tranquilo, não estamos confiando em ninguém, tá essa merda de novo, né? Mas pelo menos que possa, pô, divide toda a bola, entra com uma final de campeonato, porque eles vão entrar com uma final de campeonato. Contra nós, eles entram com uma final de campeonato. Muita gente até compara. Eu quero que o São Paulo se foda, tá? Mas só para fazer um comparativo. Muita gente fala assim, o Corinthians e o São Paulo estão muito parecidos nos últimos tempos, os dois estão todos fodidos, bababá. Para mim tem um diferencial. Beleza que os derbys a gente entrou bem, mas assim, eles, mano, clássico, dão a vida, velho. E o Corinthians não tá sendo assim, mano. A gente vai jogar no Morumbi lá, mano, pelo amor de Deus, é constrangedor, pô. Tem vezes que fala, eu tenho vergonha, velho. Não é vergonha de ser corintiano, tenho vergonha de ser representado por aqueles caras ali.
Então, assim, eu não sei, mano, não sei o que esperar, só tenho realmente que lamentar que eles possam fazer um bom jogo contra o São Paulo. No brasileiro, assim, é fazer os 45 pontos, e na minha visão, tá? É esse jogo agora. Além dos 45 pontos, é só esse jogo. Mano, é mais um joguinho aí, dá a vida aí, porra. É, assim, um jogo de muita importância para nós, não que tem que ganhar só isso, mas dá vida. E aí a Copa do Brasil. E aí são 4 jogos na Copa do Brasil, se tudo der certo. Pô, põe o pé, divide aí, e depois, mano, de verdade, velho. É que eu sei que isso vai acontecer, mas é repensar muita gente que tá ali dentro, mano. É repensar muita gente, mano. Não dá pra gente ficar na mão desses caras, não tem como, mano. Eu sei que tá institucionalizado, eu sei que tá enraizado, eu concordo, eu acho também, infelizmente, não vai mudar tão cedo. Olha o nosso presidente, olha o nosso presidente de que o Corinthians não tinha o que fazer lá na reunião da isso responde muita coisa, mano. Mas assim, espero muito que repense muita coisa, cara. Não dá, mano. Não dá, mano. Mesmo esses cobrões aí, não dá, mano. Não dá pra gente. É tão triste, mano. A gente. Caralho, aí os caras fazem o que querem vai na arena, ainda é aplaudido e é ovacionado na escalação. E tipo, mano, o Corinthians não é para ser isso. Não é pra gente estar. Gente, não é pra gente estar nessa aí, mano. De verdade. É só porque a gente está citando aqui e tá num contexto clássico majestoso ainda, né? Mas, cara, é tipo, mano, a gente vê, assim, por exemplo, São Paulino idolatrando o Luciano, velho. Quando a gente olha de fora, a gente vê o quanto aquilo é patético, mano. Sério, porque com todo respeito ao Luciano, mano, a gente olhando de fora, a gente faz igualzinho, mano. A gente ovaciona Memphis, a gente ovaciona Yuri Alberto, pelo amor de Deus, mano. De verdade, velho. Enfim, triste, não sei o que esperar, tá, rapaziada? Não sei o que esperar, só lamentar o domingo e torcer muito para que eles se reúnam lá no quarto do hotel e falem: rapaziada, vamos dar a vida aí, mais 5 joguinhos? Vamos aí, os 2 da Copa do Brasil primeiro, o São Paulo, depois os 2 de final, e aí, vão para férias aí, depois pode ir embora, tá com dinheiro para receber do clube, pede para romper contrato, faz o que vocês quiserem lá, mas assim, mano, que aconteça isso, que eles se juntem e resolvam nos representar de uma maneira digna nesses jogos que faltam. Infelizmente, a gente tem um poder de impotência tão grande, porque nem encher a arena para esses caras faz resultado às vezes, faz diferença, mano. A gente enche, faz tudo que tem que fazer lá e eles não estão afim, e é isso aí, eles estão na razão deles para eles, porque só o que entra na minha cabeça é isso, mano. Assim como o nosso camisa 8, que é o 10 no campo, tomar um cartão e ficar fora do jogo importante, como o Rodrigo Garro tomou, não dá. É lamentável, rapaziada. É isso aí, falta inteligência, né? Falta muita coisa, falta senso de urgência, falta percepção de muita coisa ali. Mas é aquilo, a sensação que eu tenho é que quem se importa mesmo é o torcedor. Os caras ali dentro não estão nem aí. Por isso, e quando eu falei do André Ramalho, quando a gente fala, mas tem que cobrar o Memphis, o Yuri, o Garro, eu concordo, foi isso que eu falei. Minha questão do André Ramalho é culpando a comissão técnica, porque é injustificável. Um zagueiro novo que começou a jogar, foi matéria, foi tudo isso. O Dorival vem falar de saída de bola. Nós estamos jogando, que nem o Vlad falou, todo respeito, nós estamos jogando com o Ceará em casa, mano. Você tá bolando estratégia mirabolante para pegar o Ceará em casa, mano. Tem alguma coisa muito errada, com todo o respeito, velho. Assim, a gente tá começando a falar, não tem mais bobo no futebol, né? Que o Galvão fala, não sei o quê, mas calma aí, mano. Não deixa de ser um Corinthians Ceará na nossa casa, mano. Então, assim, tem muita coisa que tem que ser revista e repensada no Corinthians, muita coisa mesmo. E só para terminar o assunto aqui, eu vou ser muito sincero, eu vi no domingo, quando eu voltei da Arena, eu vi a reprise do primeiro tempo de Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Mas o Cruzeiro amassou o Fluminense, mas foi um amasso absurdo do Cruzeiro do Fluminense no primeiro tempo no Mineirão. Só que vocês sabem, contra os outros times é bola na trave, goleiro faz milagre, não sei o quê. Contra o Corinthians, 2 minutos de jogo já estão a 0 pros caras, né? Então esse é meu medo. Esse é meu receio da Copa do Brasil. Porque eu não sei o que esperar desses caras. E eu não confio no time do Corinthians. Me dói muito falar isso. Mas nós vamos de novo pela camisa e pela torcida. Porque pela bolinha, eles não são capazes de raciocinar que a gente está 4 jogos de um título. Eles não são capazes de raciocinar. Eles não são capazes de perceber que são 4 jogos para colocarem o nome deles na história do Corinthians e falar: eu sou campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians. Eles não são capazes de fazer isso. Parece que todos os outros 98 clubes que jogam a Copa do Brasil pensam isso, menos os caras do Corinthians. Mas beleza, vamos seguir aqui, porque essa semana, no domingo, teve um debate, né? Organizado pelo canal Voz da Arquibancada FC, com o Eduardo Salucci da Safiel, aí tava lá o Kaká Catalão, o Drill, o Vessone, Rosala, o Metaleiro como representante da torcida.
Não sei se eu estou esquecendo mais alguém aí, mas peço desculpa, mas que também participou ali, tá? E foi um debate muito legal, tá? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas foi assim extremamente esclarecedor. Acho que foram dúvidas extremamente pertinentes. Eu vi depois a repercussão na internet, gente falando muito mal do metaleiro, gente apontando o dedo pro Rosala, tal, não sei o quê. E aí, aqui, irmãos, eu vou falar a minha opinião, tá bom? Eu achei extremamente bom os contrapontos. Eu acho nesse momento necessário a gente ter contrapontos. O que eu acho que não está sendo legal é da parte do Corinthians não sei, chamar os caras e conversar. Por exemplo, o Metaleiro falou que parece que os Gaviões vão fazer uma comissão dos Gaviões para discutir só esse assunto. E que o Metaleiro quer que lá dentro do Corinthians seja feita uma comissão de conselheiros para discutir esse assunto. Ou seja, o que todo mundo concordou ali, que o sistema atual político do clube é um sistema falido, né, um sistema que não tem mais para onde ir, e que todo mundo concordou ali, sim, é o momento da gente conversar e achar algum caminho. Para o Rosala talvez não seja o caminho, porque para o Rosala todo esse negócio não deixa de ser uma venda. Mas para o Salucci, para o Kaká Catalão, por exemplo, para outros, não é uma venda. Então tem algumas visões diferentes, mas eu achei extremamente saudável, extremamente necessário esse debate. Espero muito que continue tendo esse debate. E aí, uma coisa que eu queria deixar aqui para a gente debater agora, que eu acho engraçado, é que o compliance do Corinthians, ele negou a Towns, até onde a gente sabe, mas a caneta do presidente prevaleceu. O compliance do Corinthians, a gente não viu nenhuma matéria, ou pelo menos a gente viu anos e anos depois se manifestar ou não da questão do cartão corporativo, de outras coisas que foram feitas, né? Mas vocês viram a agilidade que o compliance do Corinthians trabalhou para levantar ali bandeiras vermelhas para a questão da Safiel? Não estou querendo debater, né, como é que fala, apontar dedo nem nada. Que bom que o compliance do Corinthians trabalha, né? Isso já dá um alívio para nós. Pô, pelo menos os caras fazem alguma coisa. Mas pelo menos não causa uma certa estranheza a velocidade que eles trabalharam nesse caso. Enfim, o que eu posso dizer para vocês é, antes de tomar um partido mesmo assim, apesar de achar a ideia extremamente amarrada, eu acho o projeto extremamente amarrado, extremamente claro, extremamente, como o Vlad falou, que é uma coisa que eu adorei, que o Vlad já citou aqui, que é a gente pode ser pioneiro no Brasil a lançar uma possível SAF desse jeito, uma vez que falam que a partir de 2027 os impostos para clubes associativos vão ficar muito mais agressivos, para qualquer clube associativo vai ficar muito pesado, então tendem os clubes de futebol, parece ser um caminho sem volta virar SAF, por que não ser pioneiro num modelo desse? Onde o torcedor é o investidor, onde o torcedor tem mais poder, tem totalmente poder de voto, onde o torcedor realmente tem voz, onde o torcedor faz as escolhas, por que não? Né? Porque como a gente viu, nesse anteprojeto da reforma do estatuto, que ainda assim, com Safiel ou não, ou com qualquer SAF, é necessária, né, essa reforma do estatuto, você paga uma parte da mensalidade do clube ainda para voltar daqui 5 anos. Né? Ou seja, você vai desembolsar o seu torcedor, vai desembolsar pagar ali 50% ou 30% que seja do clube associativo, para daqui 5 anos você votar. E você está restringindo ali apenas os fiéis torcedores ativos hoje. Para aqueles corintianos, vamos supor que essa fiel dê certo, vai ter milhares de corintianos, só que esses milhares obrigatoriamente tem que ser fiel torcedor. Então você vai ter muito mais fiel torcedor, muito mais corintiano virando fiel torcedor, que você vai poder estar no mundo inteiro para comprar. Você vai muito mais fiel torcedor tendo o poder de escolha, o poder de voto, e com uma gestão que tende a ser mais profissional na questão do futebol. Então, acho que tudo isso pode ser discutido e deve ser discutido lá no clube. Eu acho que todas as chapas que existem têm que trocar uma ideia, principalmente uma que a gente gosta muito, que a gente já falou, que é a Arquibancada 85, que são pessoas que frequentam a arquibancada, que vêm da arquibancada, que estão lá no clube há muito tempo, que fazem um trabalho muito legal, que bateram muito na reforma do estatuto. Acho que seria muito legal também dar os contrapontos deles para a questão da Safiel. Eu acho que nesse momento é o momento que a gente tem que se unir e discutir junto, todo mundo junto,
para achar um caminho, uma saída melhor para o Corinthians. O que não pode é a gente ficar vendo muita desinformação, um monte de coisa, falando um monte de coisa que não é verdade, né? E é por isso que o Compliance também levantou algumas red flags ali, para mim um pouco bizarras, porque acho que uma pessoa que conhece um pouquinho, entende um pouquinho a criação da abertura de uma empresa, vai entender alguns pontos levantados pelo red flag, mas já está tudo explicado também. E é aquilo, pessoas que ainda não entenderam, não viram muito criticar, até ok, ela ainda não viu muito, né? Mas aquelas pessoas que dizem que ouviram, dizem que leram e falam um monte de coisa que não tem nada a ver com o que os caras falaram, aí a pessoa realmente só tá falando, eu não quero e ponto, né? Mas eu acho que a questão tem que ser discutido e a gente tem que se unir todo mundo para achar um caminho para o Corinthians sair dessa situação. Porque agora com o fair play financeiro entrando, um monte de coisa entrando, o caldo só tende a azedar agora, né? É isso, Fê. É bizarro, né? Tipo, a gente vê o compliance do Corinthians trabalhando agora e, mais uma vez, passa a impressão, né? Não estou afirmando isso, mas passa a impressão de que quando qualquer coisa que atinge diretamente a qualquer tipo de benefício que eles possam ter ali dentro do Corinthians, a coisa corre, né? Parece que quando a água bate na bunda, todo mundo começa a trabalhar. E, de novo, você falou no finalzinho da sua frase, mas os red flags levantados por eles são bizarros, cara. Isso de quem quer jogar pro torcedor comunzão ali, que ainda tá meio perdido, tipo, algumas dúvidas que não é para ter, sabe? Eu não consigo imaginar que aquilo seja falta de informação. Eu acho de verdade que seja mau caratismo. Mas, enfim, eu acho que também está muito claro, não só para as pessoas que participaram do debate, mas para todo o corintiano, que o atual sistema, a atual forma como está sendo levado o Corinthians é mega ultrapassado e sim é um sistema falido. E, de novo, a impressão que dá é que as únicas pessoas que não enxergam isso, ou que fingem não enxergar isso, e ir contra isso, são as pessoas que hoje têm poder no Corinthians. E eu acho que fica claro o motivo, né? É aquela frase que está sendo bastante divulgada hoje, que, pô, o avião tá caindo, mas eles estão brigando para ver quem que vai ficar na janelinha ali do avião que tá caindo. É bizarro. Eu, como torcedor, eu espero muito que se não seja passada a ideia da Safiel, que seja pelo menos discutida e discutida amplamente por todo mundo que tem qualquer tipo de envolvimento no Corinthians, porque eu acho que a discussão ela já vai servir para melhorar muita coisa. É óbvio que eu não quero que pare só na discussão, eu quero de coração que o negócio vá para frente. Mas eu acho que a dúvida e a discussão já é bem proveitoso para o Corinthians. Enfim, é isso. Eu não consegui acompanhar o debate inteiro. Acho que você, o Vlad, tem muito mais pontos para colocar sobre esse assunto do que eu. Mas já expressei aqui antes e expresso de novo que, para mim, hoje, o modelo de Safiel ele é o melhor que nós temos. Não sei se ele é o ideal. Acho que as críticas são muito bem-vindas. Acho que os contrapontos são muito bem-vindos. Não enxergo isso com maus olhos. Pelo contrário, acho que agora, inclusive, é a hora de vir isso para qualquer coisa ali que esteja errada, entre aspas, ou que não esteja contemplando a vontade da maioria dos corintianos, sejam contempladas ali no projeto, mas discutido eu acho que deve ser e eu torço de coração que vá para frente. Eu acho que é isso aí também. Primeiro, é importante nós, corintianos, eu tive a oportunidade de assistir, sim, o debate, mesmo o Lucão não conseguindo assistir inteiro, mas é basicamente isso, né? Porque foram debates que a gente poderia aqui ficar 4 horas falando ponto a ponto, mas não seria o caso. Mas hoje, sim, acho que é importante, primeiro, o que vocês dois disseram sobre a importância dos contrapontos e a importância da nossa paciência também, tá? Eu vou falar um relato pessoal, tá? Como eu também entendo que acho que é a única solução hoje, né? Isso eu estou falando, o meu relato, que é importante nós, corintianos, termos esse cuidado também, que eu acabei me perdendo um pouco, mas aí eu reconectei rápido, que é importante. Que como a gente
tá desesperado e tá esse caos todo, essa coisa toda, a gente entende que essa Fiel é uma possibilidade, a gente também não precisa ter essa pressa toda, né? Vamos entender, por isso que os contrapontos são importantes. E por que eu tô falando isso? Porque a minha primeira reação ao assistir o debate era ficar bem irritado com o Rosala e com o Metaleiro. Justamente por parecer, na minha cabeça, naquele momento, errado, tá? Que tá colocando muito problema. Então, eles têm algum interesse ali dentro. Não, calma. É uma preocupação plausível, né? São preocupações, são contrapontos, são coisas que a gente tem que ter sim, mano. A gente entende, eu continuo achando que é a melhor opção, mas assim, nada é perfeito. Vamos bater, vamos entender, vamos trazer os pontos, vamos pensar e falar, pô, isso aqui é importante, tá ligado? E vamos para que a gente não se perca, para que não perca coisas importantes para o clube, né, mano? Então, eu acho que foi bom por isso, cara. É importante, é unânime que todo mundo entendeu que do jeito que tá, não dá. Confesso que o fato do Rosala, não que ele seja Deus na Terra, não é isso, mas o fato do Rosala, por exemplo, ter alguns receios, foi positivo depois que eu assisti, para mim, eu falei, porra, tá, deixa eu começar a pensar em algumas coisas aqui também, para eu ter minha opinião sobre algo que é importante para minha vida, né? Que é como vai ser o meu clube de coração, como vai ser, né? Aquela coisa que a gente já sabe da importância do clube pra gente. Então, vamos ter um pouco de paciência também, claro que dá para acelerar com paciência, parecem coisas muito distintas, mas não, a gente pode acelerar, mas assim, sem desespero, sem ficar de qualquer jeito, calma lá. Vamos entender legal. Então, assim, foi muito bom, cara. Eu acho que dá para ter mais, inclusive, dá pra gente pensar em muitas frentes, dá pra gente pensar em muitas questões, tipo, isso aqui como vai ser cuidado cultural, a imagem, a memória corintiana, a nossa história, como que isso vai ser cuidado, vai ter alguém para isso. Só alguns pontos que também foram que eu pensei que eles trouxeram, inclusive, para o debate em alguns momentos ali, mesmo que passando um pouco mais rápido do que eu gostaria, mas para a gente trazer tudo para a discussão, para que aí sim a gente tome um... E assim, e isso em paralelo é tudo muito complexo, né? Porque infelizmente a gente está num buraco muito grande. Então é tudo muito complexo, é tudo para ontem, mas ao mesmo tempo com cuidado, com cautela, porque é o futuro do nosso clube, né? Mas assim como é bom ter paciência, entender e trazer contrapontos, também é importante a gente saber o filtro de, tipo, esse cara é interesseiro. Ele quer sentar na janelinha do avião que tá caindo, como o Lucão muito bem falou. Isso aqui, foda-se. Isso aqui eu não vou ouvir, não. Isso aqui eu não vou dar ouvido pra isso aqui, não. Vou cair nesse conto, não. Sabe? E também não achar que o emocionado que acha que tem que assinar hoje a Safiel, sem debater nada. Ah, tá bom. Do jeito que tá essa merda, qualquer coisa tá bom. Também não dá para ouvir esse cara. A gente conseguir ter esse discernimento aí, essa separação, porque a nossa voz é importante. O nosso, como corintianos, no coletivo principalmente, é importante. A gente vai ter um peso nisso. A gente, por exemplo, e tá tudo bem, porque o contexto era aquele, tá? Falar fora de contexto é muito fácil, mas nós elegemos o Augusto Melo. Não foi o associado que apertou na urna lá. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que foi de fora para dentro, que foi uma pressão tão grande, o corintiano entendendo que não dava mais para ser aquela chapa que estava, nós batemos tanto, que nós elegemos o Augusto Melo. Essa é a importância do corintiano. Eu acredito muito nisso, que o associado que apertou na urna lá, ele teve um reflexo. Ah, mas foi ele que apertou, tudo bem, mas ele foi ouvido pela torcida em massa do lado de fora do Parque São Jorge, que teve a sua opinião. Então, nós seguimos sendo muito importantes e que bom, né? Então, vamos ter esse cuidado aí, assistir que tenham outros antes, não precisa ter essa pressa toda, não precisa assinar para amanhã, né? E é isso aí, cara. Eu gostei e sigo achando, tá? Só para dar a minha opinião, não é a do Balança Timão, é a minha opinião, que é a nossa salvação. Mesmo com todos os contrapontos, eu vi que tudo ficou bem respondido, como usou o termo de amarrado, né? Tudo amarradinho, certinho, para cada questionamento já tinha uma resposta clara, o que é muito bom, que deu para ver que eles estão tendo um cuidado com o clube num todo, não apenas com a dívida, porque o nosso clube não é apenas a dívida, tem muita coisa muito importante. O que eu citei aqui da memória corintiana, a história de 115 anos de Corinthians, quem que vai cuidar disso? Vai cair, vai ficar uma empresa e tipo, foda-se, tá com dinheiro, não tá com... Não. É muito além, aquela mística que o corintiano sabe que ela existe, aquela coisa do... Só uma forma bem rasa, né? Só tipo, pô, o lance da biquinha, que quem toma água lá... Isso é do corintiano, porra. Isso aí vai ter um cuidado? Ou vai virar o quinto andar e só, né? Enfim, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é a nossa salvação. E vamos ver como vai ser os próximos passos aí, mas é bom a gente estar atento, debatendo, discutindo, nós mesmo na mesa do bar ali, troca uma ideia, entende concordo com isso aqui, cara. O Fê trouxe um ponto que essa minha reflexão foi através do que ele disse, tá?
do ponto de... Foram bons os contrapontos? Sim, foram bons os contrapontos. É isso. E vamos continuar discutindo para, quem sabe, a gente mudar em breve, porque tá precisando, mano. Assim, quando eu falo isso é porque eu não concordei com o que a maioria da internet falou. Porque eu acho que o Metaleiro é um cara extremamente respeitado na torcida do Corinthians, é um cara com uma história absurda nos Gaviões, e é um cara que, se a gente pensa, ou a gente, assim, digo assim, se os caras da Safiel pensam em levar para frente, os Gaviões têm um peso importantíssimo nisso. Então, se você não esclarecer todas as dúvidas do cara, não vai andar. Não vai andar, porque o cara tem voz, ele é importante dentro da torcida, tá entendendo? Então, para mim, não é igual quando você entra numa empresa nova. Não existe dúvida burra, por mais simples que ela possa parecer para você. Se o cara tem dúvida, deixa ele perguntar e responde. Ah, mas viajou, falou isso. Deixa ele perguntar. E eu tô com. O que você falou, Vlad, é o que eu queria complementar, mas ainda bem que você falou, que aí eu não precisei te interromper. A gente tem que distinguir algumas coisas, tá? Porque assim, a gente não pode querer fazer as coisas na pressa por desespero. Porque a merda já tá feita. Já tá feita. Então, assim, fazer as coisas no desespero é o resultado Augusto Melo. Tudo bem que do outro lado era o André Negão, né? Se fosse, porra, um pedaço de bosta e o André Negão, acho que a galera ia votar no pedaço de bosta. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado também nessa hora de fazer um apoio, porque depois pode ser um caminho sem volta. Entende? Então, assim, toda argumentação, toda pergunta é boa. Toda pergunta é boa. E, assim, se a gente for falar de 600 mil contrapontos também que o Rosala colocou, é uma dúvida. E outra coisa, o Rosala é um dos caras que com certeza preenche todos os requisitos para estar lá. O cara não é burro, porra. Pega o currículo do cara, tá entendendo? É um dos caras que provavelmente boa parte poderia votar para fazer parte ali, porque é um cara inteligente. Só que a galera começa a levar para um lado muito nada a ver. E meu medo em algumas escolhas que a gente pode. Vamos supor que deu certo essa Fiel. Primeira coisa, para dar certo tem que captar o dinheiro que eles querem, senão não vai sair do papel. Né? Tem isso. Segunda coisa, saindo do papel, meu medo é que assim, esse tal de Twitter, apesar de ser pequeno, faz um barulho absurdo. Então a gente deixar de colocar, ainda assim, votar em pessoas boas, porque o Twitter falou que o currículo de tal cara, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, tem que ser muito debatido, tem que tirar todos os questionamentos, tem que ser melhor alinhado, tem que fazer, né, agradar um pouco aqui, agradar um pouco ali, chegar num consenso e tirar do papel. Essa é a visão que eu tenho, tá? Então, para a gente, em benefício do tempo aqui também, já estamos, está na hora de começar o expediente de trabalho aqui, estamos gravando antes do expediente. Então, Lucão, obrigado, Vladão, obrigado, a todo mundo que nos acompanha, muito obrigado. Deixar um abraço para todos os amigos que nos dão aquela moral de sempre. Tamo junto e é isso. Espero que o Corinthians possa ter dias melhores, que a torcida nesse momento se una para que a gente tenha um novo rumo para o nosso Corinthians, né? Porque no final é o que todo mundo quer. Essas discussões, no final das contas, é que todo mundo, no fundo, quer o bem do Corinthians, é o que a gente quer aqui também. E que na próxima quinta-feira, os nossos nobres guerreiros nos surpreendam jogando bola num clássico, ou pelo menos lutando, correndo, competindo, né? Que ganhar ou perder é do jogo, mas que pelo menos a gente veja um time que se entregou para tentar vencer a todo momento, tá certo? Lucão, obrigado, Vladão, obrigado, e para você que nos acompanha, por favor, deixa o like no vídeo aí, compartilhem com os amigos, e novidade chegando, hein? Novidade chegando aí com a volta do nosso podcast, tá mais perto do que vocês imaginam. É isso, irmãos, valeu pela resenha, tamo junto e vai Corinthians. Vladão, Você é louco, o Lucão foi tão rápido que não deu nem tempo de eu tirar aqui o microfone. É isso, mano. Muito atrasado, caralho. Desculpa, obrigado por mais uma resenha, pelo papo. Segue nós, compartilha, mostra pro amigo. É isso, em breve vamos voltar com o podcast. É nóis, bom trabalho para todo mundo. Vai, Corinthians. Valeu, gente. Valeu, abraço.